Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu assento. Aleluia, Jesus. Quero reforçar sobre você que nos visita pela primeira, segunda vez. Por favor, não vá embora correndo. Lá atrás nós temos uma equipe que quer conversar com você. Tem um presentinho para você. Então, por favor, não vá embora correndo. Talvez os irmãos aqui também estão sentindo falta do pastor Jardel, pastora Gabi, pastor Eli, pastor Helena, os pastores sênior aqui da igreja. Eles estão num descanso merecido, irmãos, passeando um pouquinho, renovando as energias, para estar de volta aqui conosco, servindo ao Senhor, nos pastoreando, nos orientando. Quantos estão felizes aqui que os pastores estão aproveitando? É bênção de Deus, nós somos maduros, nós ficamos felizes com isso. Abre sua Bíblia comigo. Juízes, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1 até o 10. E depois nós vamos pular para o versículo 30. Juízes 11 diz assim, você pode acompanhar comigo. Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei eu o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Versículo 30 agora. Então, Jefté fez este voto ao Senhor: se entregarem os amonitas às minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Feche sua Bíblia em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. O texto que nós lemos aqui está em Juízes. Você que conhece a palavra, você sabe que o que acontece em Juízes aqui foi que o povo de Israel sai do Egito, conduzido por Moisés, e quando entra na terra prometida, então ele é conduzido por Josué. Mas Josué, como líder, ele comete uma falha, ele não levanta alguém para ser líder pós ele. Assim como Moisés fez com Josué, Josué não fez com ninguém. Então o povo de Israel vive agora um tempo que não tem uma liderança específica. Não tem ninguém para conduzir. E a Bíblia vai dizer que de tempos em tempos, esse povo ele se voltava para adorar outros deuses. Então o Senhor levantava povos vizinhos, povos inimigos, para subjugar Israel, para trazer sobre Israel juízo, para que eles pudessem voltar para o Senhor. E o Senhor sempre levantava alguém para que pudesse conduzir o povo de Israel para essa libertação.
que são chamados juízes. Nós temos Débora, nós temos Sansão, nós temos Gideão, e aqui nós estamos falando de Jefté, que também foi um juiz. E a história dele é impressionante, porque começa contando que ele era um filho bastardo. Ele não era filho da esposa do seu pai. E por causa disso, então, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele vivia numa região chamada Gileade, e seu pai também chamava Gileade. E nessa região de Gileade, agora os seus irmãos crescem e falam com ele: olha, você não vai ficar aqui porque você não tem parte na herança do nosso pai. Porque você é um bastardo. E Jefté, então, agora ele sai da sua cidade. Sai de onde ele nasceu, de onde ele cresceu, de onde ele tinha amigos e vai para um lugar chamado Tob, um lugar esquecido. E esse homem ele vai crescendo e a palavra vai dizer que alguns homens se juntam a ele. Algumas traduções vão chamar esses homens de vadios. Outros vão falar que são perdidos. Mas, na verdade, esses homens eram mercenários. Eram homens apropriados para batalhas. Só que eles não batalhavam por causa de uma convicção de fé. Ou eles batalhavam por troca de dinheiro, de ouro. Quem pagava mais, eles batalhavam. E Jefté liderava, então, esse grupo. Rejeitado pelos irmãos. Abandonado, tendo que sair de casa um dia, então. Aquele mesmo povo que rejeitou Jefté teve que ir atrás dele para pedir socorro. Porque os amonitas estavam invadindo aquela região. A região de Gileade, não havia ninguém ali que pudesse se levantar para combater e proteger o povo de Deus. E olha a situação agora que esse homem se encontra. Os mesmos que abandonaram ele. Os mesmos que desprezaram ele. Por algo que não era culpa dele. Agora estão lá pedindo socorro e ajuda. E Jefté então faz um acordo com eles. Agora não por ouro. Agora não por dinheiro, não por riqueza. Ele queria uma posição diante daqueles que haviam humilhado ele lá atrás. E ele faz um acordo. Olha, se eu voltar para lá e o Senhor me der vitória, então eu vou ser o líder de vocês. E o povo fala: tá bom, tá ótimo. Para nós, o acordo está fechado. É interessante que Jefté era um improvável, mas o Senhor, até os dias de hoje, tem levantado os improváveis para estabelecer aquilo que Ele tem para estabelecer na terra. Eu estou diante de muitos improváveis aqui, eu também sou um improvável. E até o versículo 11, você vai ver o chamado de Jefté, e depois, quando ele recebe esse acordo, ele faz esse acordo, a primeira atitude dele, ele manda mensageiros ao rei dos Amonitas. E ele manda perguntar: por que você está fazendo isso com o meu povo? E o rei responde bem assim: olha, eu faço isso porque quando Israel saiu do Egito, tomou essa terra que era nossa. Então Jefté dá uma resposta que está em Êxodo, falando: ei, a história não é bem assim. Nosso povo estava passando ao seu redor e nós pedimos autorização para passar por suas terras. Mas o seu rei, então, não aceitou que nós passássemos pelas suas terras. Pior, levantou acampamento contra nós e guerreou contra nós. E o Senhor nos deu vitória. Por isso agora a terra pertence a Israel. Veja como Jefté conhece a história do povo de Deus. E conhece a história de Deus. Ele sabia disso tudo, ele argumenta isso tudo. Mas o rei amonita não quer saber. Fala assim: eu não estou nem aí, essa terra agora é minha e nós vamos tomar. Então Jefté não tem outra escolha, ele precisa se levantar e guerrear. Então ele se levanta e faz um voto. E ele diz bem assim: se o Senhor me der vitória, aquele primeiro que sair da minha casa eu vou oferecer como holocausto. E Jefté vai para a batalha, irmãos, e o Senhor dá vitória a ele, glória a Deus, aleluia. E essa história seria perfeita, seria incrível, se a gente terminasse ela por aqui.
Seria uma história de redenção. Seria uma história de reconquista. Na verdade, a nossa mente é sempre inclinada para esse tipo de história. A gente sempre vê filmes onde o mocinho, ele começa muito mal, ele é abandonado, mas depois ele cresce e ele conquista a vitória e ele que resolve as situações. A nossa mente é sempre assim, tem um antagonista e um protagonista para crescer e ele vai resolver tudo. Mas o triste é que essa história não termina desse jeito. Se você puder abrir para mim o versículo... Quem está no projetor? 30, por favor. (30, 31, 33 e 34). Aliás, vamos para o 34 logo. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era a filha única, já que Jefté não tinha outros filhos. 35. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." 36. Meu pai respondeu, a sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. Vocês conseguem compreender o que aconteceu aqui? Jefté, ele conhecia a história do povo de Deus. Jefté conhecia o Deus da história. Aliás, ele não conhecia o Deus da história, ele conhecia a história de Deus. E ele faz um voto tolo. Ele fala bem assim: se Deus me der a vitória, uma vitória que já havia sido prometida para ele. O primeiro que sair da minha casa, eu vou sacrificar em holocausto. E o primeiro que sai da casa desse homem é a sua filha. E naquele tempo, meu irmão, não tinha essa palavra dada. Não tinha como voltar atrás. A menina sabia disso, ele sabia disso. E quando ele volta para casa para celebrar a vitória, sua filha sai da casa, ele precisa cumprir aquilo que ele votou. Aquilo que ele prometeu. E a gente olha para essa história aqui e a gente fica pensando assim: como pode um homem fazer tal tolice? Como pode um homem colocar em risco a sua família? Como pode? Mas será que hoje nós não fazemos as mesmas coisas para sucesso em lugares que o Senhor não nos chamou para ter sucesso? Porque Ele fez isso para ter um sucesso numa vitória. Para receber de novo o seu lugar onde Ele morava. Para ser recebido com galardão e liderança onde Ele morava. Nós estamos no culto da família e esse mês de maio é o mês da família. E a pergunta que a gente tem que se fazer é como nós estamos sacrificando as nossas famílias para ter sucesso em lugares que o Senhor não importa se a gente vai ter sucesso ou não. Quantas vezes, irmãos, a gente fala bem assim: cara, esse cara fez o que... Mas quantas vezes nós trocamos o tempo para estar com nossos filhos por causa de 1 hora a mais de trabalho? Quantas vezes nós deixamos de sentar com as nossas esposas para tentar algo, e eu falo até da obra do Senhor. Eu preciso fazer. E a gente vai sacrificando aquilo que de fato é importante. A gente vai matando de pouquinho em pouquinho aquilo que de fato é importante. E a gente olha para Jefté e fala: esse cara é um vacilão. Mas a gente faz isso muitas vezes também. Conhecemos a obra de Deus, mas não conhecemos o coração do Deus da obra. Buscamos as bênçãos de Deus, mas não nos importamos com o Deus da bênção. Porque se conhecêssemos o coração de Deus e com que Ele se importa de verdade, a nossa família seria muito melhor cuidada.
Dá um glória a Deus aí para eu saber que você está comigo. Seria muito melhor cuidado. E a gente vai sacrificando de pouquinho em pouquinho. É um tempo que eu deixo de estar. É um momento que eu deixo de estar junto. É uma oração que eu deixo de fazer. A pergunta que eu faço para os maridos: qual foi a última vez que você ofereceu o amor na linguagem de amor da sua esposa? Aliás, você sabe qual é a linguagem de amor da sua esposa? Você sabe se ela gosta de presente, de tempo de qualidade, toque físico, de serviço? De que ela gosta? Porque se você não descobriu ainda, irmão, você já está sacrificando seu casamento. É sério. Para a esposa, qual foi a última vez que você preparou algo especial para o seu marido? Sem ele esperar. Um café, um jantar. O Jefinho está dando glória a Deus ali, ó. O irmão lá atrás também assim, ó. Nessas horas você fala assim, varão, nessas horas você tem que falar assim, fala a Deus, que aí a gente vai... E você, filho? Qual foi a última vez que você honrou seus pais? A gente vai sacrificando de pouquinho em pouquinho, matando de pouquinho em pouquinho. Jefté, ele faz esse voto, e sabe o que é mais terrível? É que ele conhecia a história de Israel, ele conhecia as leis. Ele sabia. Então ele deveria saber que em Deuteronômio vai dizer que o sacrifício humano é abominável ao Senhor. O Senhor ele não aceitou esse sacrifício. Vocês têm noção do que é holocausto? Sabe como é que é um sacrifício holocausto? Primeiro você degola. Depois você fende ao meio. Depois você corta em partes. E depois você queima até o final. E às vezes a gente não percebe que está degolando de pouquinho em pouquinho. Está cortando de parte em parte. É o dinheiro que eu poderia tomar um sorvete com meu filho, eu prefiro apostar no tigrinho. Tigrinho é do diabo, tá, irmão? É pouquinho. O Nil falou algo comigo profundo ontem à noite numa conversa. Estava conversando e estava abrindo meu coração sobre essa palavra que estava no meu coração. E ele falou assim, Hugo, a questão é que a gente vai sacrificando de pouquinho em pouquinho nos detalhes e a gente não vê. Mas o Senhor nos chamou nessa noite para chamar nossa atenção. Porque a história não acaba assim na minha e na sua vida. Porque ao passo que Jefté procura sucesso sacrificando a sua família, Atos 16 vai contar uma outra história de uma outra pessoa. Havia dois homens, Paulo e Silas. Eles estavam aprisionados na cidade chamada Filipos. Estavam ali aprisionados porque haviam libertado uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E eles estavam ali encarcerados, e a Bíblia vai dizer que próxima meia-noite ninguém dormia naquela cadeia, porque eles oravam e cantavam ao Senhor. Quando de repente veio um terremoto e abriu as prisões. Esses homens estão lá agora livres. E havia um carcereiro naquele lugar. O carcereiro era o cara que tomava conta para ninguém fugir, e ele servia a Roma. E quando tudo aquilo acontece, esse homem fica desesperado, porque se ele fosse julgado e condenado, como se ele tivesse participado daquela fuga, ou facilitado, ou deixado aqueles homens fugir, ele ia sofrer uma pena terrível de morte. Não só ele, como a sua família. E esse homem agora desesperado, ele pega uma espada e ele vai se matar, porque ele fala, melhor morrer assim, do que ver a minha família sofrer, do que morrer uma morte terrível. Mas Paulo, vendo essa situação, fala, para, não se mate, não se faça mal para você, não faça mal algum. O carcereiro então para, e você conhece a história. E ele fala bem assim, ele libera uma pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo então libera uma palavra para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Essa é a palavra que eu tenho para você, porque hoje é salvação para você e para sua casa aqui nessa noite.
Não é para ser igual Jefité e sacrificar minha família, não. É noite de salvação para você e para sua casa. Ah, mas eu já estou salvo, mas a obra vai ser completa na sua família. Ah, mas eu já aceitei Jesus, mas aquele que ficou lá, a obra vai ser completa na vida dele. Se você crê, dá um glória a Deus bem alto aí, me ajuda aqui. Aleluia. Para esse homem, o fim parecia inevitável. Não tinha escapatória. Ou eu vou morrer agora, ou eu vou morrer depois. Um terremoto abre as prisões. Ele não sabe o que fazer. Esse homem perdeu tudo. O emprego dele, ele já havia perdido. Porque como é que eu vou botar um homem para trabalhar que deixa todo mundo para vigiar presos e deixa os presos tudo escapar? Não dá certo. Uma vez, a pastora Gabriela foi pregar numa igreja lá no norte do estado e eu fui junto. Eu e a pastora Regi. E eu fiquei para vender os livros. Só que aí chegava um pessoal lá para mim meio assim, gostei tanto do livro, não tinha dinheiro, eu pegava e dava o livro para os outros. Aí a Regiane falou, você não serve para trabalhar nisso não, porque não, daqui a pouco não tem dinheiro. Tem gente que não serve para trabalhar. Aquele homem não servia mais para trabalhar ali. Eu não daria emprego para ele vigiar preso e deixar todo mundo fugir. Então, para ele, a gente olhava e pensava assim, cara, esse cara, ele não tem sucesso. Perdeu o trabalho. Ninguém olha para ele mais. O que ele vai fazer da vida? Quando, na verdade, Jefité, ele conquistou várias coisas. Mas ele não teve sucesso onde ele deveria mais ter, que é na casa dele e na família dele. Ao passo que esse carcereiro, embora achasse que tivesse perdido tudo, recebeu a oportunidade de receber vida e sucesso onde ele mais precisava. Ele achou que era fim, mas ainda havia uma palavra: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. E esse homem agora, ele recebe essa palavra e a Bíblia vai dizer que ele começa a tratar das feridas de Paulo e Silas, a limpar, a lavar, a cuidar das feridas de Paulo e Silas. Esse homem começa a cuidar e a tratar das feridas que talvez ele mesmo causou. Talvez ele mesmo, na hora de prender, amarrou demais a corrente. Talvez ele mesmo, na hora de jogar no cárcere, empurrou. Talvez ele mesmo açoitou. Se ele não causou, ele ajudou, pelo menos, a causar. E ele agora vai cuidar das feridas que ele abriu. Sabe o que é fé de verdade? É uma mudança de comportamento. Porque não adianta eu falar, eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor, eu vou ser salvo, e meu comportamento dentro da minha casa continuar a mesma coisa. Não refletir naquilo que o Senhor me chamou para refletir. O que esse cara faz? Ele começa a cuidar das feridas que ele mesmo causou. Talvez a mudança na sua família não está acontecendo porque o Senhor está esperando você dar uma resposta nas feridas que você mesmo causou. Enfrentar isso às vezes é difícil. Olhar para isso às vezes é difícil. O que eu falei que magoou, o que eu não fiz, ou o que eu fiz que não deveria fazer. Mas ele precisou, e ele foi tratando daquilo. Ele foi curando aquilo. A fé desse homem não ficou apenas nos lábios dele. Eu aceitei Jesus. Não. A fé dele manifestou em arrependimento e em cuidado. É por isso que quando você está aqui e você recebe o Senhor, você é o responsável por manifestar fé e cuidado na sua casa, irmão. Porque através de você, o Senhor vai manifestar vida, misericórdia e graça. Essa mesma vida e misericórdia que te alcançou, vai alcançar os seus também. Creia nisso, irmão. Um Deus que completa a obra. Não basta crer com os lábios, a verdadeira fé transforma as nossas atitudes, como transformou desse homem. Ele não conseguiu segurar os prisioneiros, mas salvou o que mais importava. A Bíblia vai dizer que ele não só cuida das feridas de Paulo e Silas, mas ele também leva esses homens para a sua casa.
Ele leva a presença de Deus para a sua casa, irmão. Porque está aqui num culto como esse, quando as luzes se apagam, quando o louvor está com a unção derramando sobre nossas vidas, é muito fácil ser crente. É muito fácil ser adorador. É muito fácil sentir e manifestar a presença de Deus. Tudo contribui para isso. Mas o segredo, talvez, é nós levarmos essa presença para nossa casa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Esse carcereiro levou. E sabe o que acontece com a vida dele, com a vida da família dele? Todos da sua casa foram salvos e foram batizados. E a pergunta que eu faço é, olha que interessante, a gente não sabe o nome desse cara. A gente não sabe como ele se chama. Jefté, ele está na página dos heróis da fé. A gente sabe o nome dele. Mas eu sei algo sobre esse homem. Esse homem glorificou a Deus por tudo que o Senhor tinha feito na família dele. Enquanto Jefté, ainda com sucesso aos nossos olhos, disse que o coração dele sangrava por causa da morte da sua filha. Cara, não adianta você ter sucesso em qualquer área da sua vida, se a sua família não estiver nas mãos de Deus. O seu coração ainda vai sangrar. Por mais que você possa tentar, seu coração ainda vai sangrar. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra para mim e para você. Se crer, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. A situação parece improvável, impossível. Do carcereiro também era. Parecia que não tem mais jeito. Do carcereiro também era. Eu não vejo saída. Talvez você não vê saída. O carcereiro também não via. Mas ele se apegou a uma palavra. E ele creu nessa palavra. Talvez falte você crer nessa palavra um pouquinho mais. Jefté viveu por fora e viveu uma vida inteira com o coração sangrando. O carcereiro falhou por fora, mas venceu onde mais importava. Sucesso no lugar certo é ter a família na presença de Deus. E nós estamos no mês da família. Nós estamos no culto da família. E eu quero te convidar a tomar posse dessa palavra nessa noite. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você já é salvo no Senhor. Eu não sei se você já tem uma aliança com Jesus. Eu não sei se você tem uma aliança com Jesus e busca por alguém da sua casa, por alguém da sua família. Mas eu sei que sempre falta alguém. E eu quero te convidar a ficar de pé comigo nessa noite. Se você está com a sua família aí, seu esposo, seu filho, fica perto dele aí, em nome de Jesus. Cola com ele. É preciso crer. É preciso mudar as atitudes, é preciso levar a presença do Senhor para a nossa casa. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar na sua família, pode crer nisso. Ainda não acabou. Você pode ter sucesso no lugar certo. O Senhor te chamou para ter sucesso no lugar certo. Você que está com a sua família aí, comece a orar por ela agora, em nome de Jesus, enquanto louvor, adora ao Senhor.